Olá pessoal do programa Bebê Mais Perto, eu sou Edson Martinho, diretor executivo da Abracopel, e antes de mais nada quero desejar a todo mundo um 2018 cheio de realizações, cheio de novidades e cheio de atualizações nessa parceria Abracopel e a Bebê Mais Perto. A gente continua e já inicia o ano dando uma dica que é muito importante, apesar da maioria de vocês já saberem como funciona, mas o que a gente vai falar hoje é de disjuntores. Disjuntores, aquele dispositivo tão importante, aquele dispositivo que está nos nossos circuitos elétricos e que tem uma função muito importante. Ele tem a função de proteger os condutores para que eles não ultrapassem a sua capacidade de condução de corrente, né? Então, nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, os disjuntores, que veio substituir, na grande maioria dos casos, os fusíveis, mas com uma vantagem, porque o disjuntor hoje, regido pela norma 60898 ou 60898, ele tem uma função térmica e magnética. Então, ele é um dispositivo de proteção a sobrecorrentes, ou seja, ele tanto cuida da sobrecarga como cuida de curtos-circuitos. E ele faz isso de uma forma bem interessante. Ele faz isso na parte de sobrecarga usando um processo muito antigo, um processo que todo mundo conhece, que é um processo bimetálico. Quando você começa a estudar elétrica, a primeira coisa que te mostram é a função de dois metais que vão, à medida que você vai esquentando eles vão deslocando de um lado para o outro. E esse deslocamento, na medida que você vai usando a função térmica do disjuntor, ele vai acionar o dispositivo que vai seccionar o circuito e naturalmente proteger a tua instalação elétrica. O segundo dispositivo o segundo acionamento no mesmo dispositivo é o magnético. O magnético vai cuidar do curto-circuito, que é aquela grande intensidade de corrente que passa por um curto espaço de tempo. Então os disjuntores são dimensionados dentro da capacidade de cada um para que ele faça o acionamento imediato, instantâneo do seccionamento, ou seja, que ele abra o circuito na ocorrência de um curto-circuito, e nesse momento que ele vai fazer, ele vai diminuir o arco elétrico, ele vai extinguir o arco elétrico para dentro da câmara de extinção e vai absorver essa energia toda gerada por um curto-circuito. Pois bem, isso aí você deve estar cansado de saber, né? Mas tem uma série de coisas que você talvez não saiba ou não se lembre. Para você, por exemplo, dimensionar um disjuntor, não é simplesmente dizer a corrente nominal dele. Você tem que saber qual é a corrente de curto-circuito do teu circuito, qual é a corrente presumida ou calculada do teu curto-circuito. Por quê? Porque nesta ocorrência do curto-circuito, o disjuntor tem que ficar íntegro, ele tem que continuar bem funcionando para poder seccionar o circuito. Porque se ele não suportar a corrente de curto-circuito, sabe o que acontece? Ele vai explodir junto com o teu circuito e aí a função dele de proteger foi para o espaço, né? Então é algo que você precisa tomar cuidado. Junto com isso, você precisa saber qual a tensão que você vai aplicar a esse circuito. Então a gente tem também que tomar o cuidado de definir exatamente qual é a tensão. A classe ou a categoria, se é o B, se é o C, se é o D, em alguns casos Z, em outros casos A, todos eles vão definir qual é o valor máximo de corrente instantânea para que ele possa, por exemplo, uma aplicação de partilha de motores, não entender aquilo como curto-circuito e desligar o circuito, né? Todo mundo sabe que uma partilha de motor tem de 6 a 7 vezes aí a corrente nominal por um determinado tempo, e essa classe, essa definição do tipo B, C ou D é que vai dizer se esse disjuntor pode ser aplicado, por exemplo, numa partilha de motores direto, ou se ele é para circuitos mais elétricos, circuitos mais resistivos e assim por diante. Então, tudo isso está dentro da aplicação do disjuntor, tá? Além disso, você precisa definir se ele vai ser monopolar, se ele vai ser bipolar, se ele vai ser tripolar ou se ele vai ser até tetrapolar, né? Porque quando você tem um circuito monofásico, você liga um disjuntor com uma única fase. Mas se você tiver um circuito bifásico,
Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos um circuito em 220 com fase e fase. Esse circuito 220 com fase e fase precisa ter um disjuntor bifásico. Ele não pode ter dois disjuntores monofásicos, porque o bifásico vai acionar junto, no mesmo momento, as duas seccionamentos, as duas chaves seccionadoras que vão abrir o circuito e vão garantir a extinção do arco de forma correta. Se você coloca dois disjuntores monopolar, que não é permitido por norma, mas se você colocar, eles podem acionar em tempos diferentes. E isso pode causar um problema na sua instalação elétrica, inclusive desgastes que vão levar aí a um problema muito maior, podendo até gerar um incêndio. Então, hoje, só algumas dicas sobre disjuntor nesse tempo curto de espaço que a gente tem, mas a ideia é justamente dar essa dica legal. Outra coisa muito importante, e aí eu convido vocês que vão, ao longo do ano de 2018, poder participar dos seminários da Abracopel, juntamente com a BB. Nós vamos estar em 10 cidades no Brasil. Daqui a pouco vocês vão receber a programação toda, tanto pela BB Mais Perto como no site da Abracopel. O que a gente quer é te convidar para ir conhecer dispositivos de proteção para sistemas fotovoltaicos. Lembre-se, sistemas fotovoltaicos nós estamos trabalhando com corrente contínua. E aí o dispositivo de proteção é diferente do dispositivo de proteção que você está acostumado para a corrente alternada. Então, tá aí uma dica. Numa próxima oportunidade a gente vai trazer aqui um pouquinho mais de informação para vocês sobre disjuntores e sobre outros dispositivos. Legal, pessoal? Não esqueça, 2018, a BB Mais Perto e a Abracopel juntos novamente. Grande abraço, pessoal.